no livro de Lucas, capítulo 9. Compartilhar com a igreja um texto que Deus colocou no meu coração. Lucas 9, do 23 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai, e dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Semana passada, quando o Real ministrava a oferta aqui, falava acerca do jovem rico, o Senhor me deu essa palavra, trouxe essa palavra ao meu coração para a abertura de hoje, né? E hoje, quando eu sentei de manhã, a gente já fica com tudo, né? O Espírito Santo ministrando e tal. Mas hoje, quando eu sentei, o Senhor falou comigo de uma forma assim extraordinária a respeito desse texto. E o Senhor me trouxe à mente 3 tipos de pessoas de crentes, porque essa palavra é para crentes, né? 3 tipos de crentes que nós temos hoje em dia, né? Que a gente tem convivido muito com isso. Antes, todo mundo já viu aqui o apóstolo falar a respeito do crente 007, né? Que ele é crente aqui, é crente no seu meio, mas quando chega em lugares, sua escola, sua faculdade, seu trabalho, esses crentes, eles estão lá disfarçados, né? Eles não se intitulam crentes. E recentemente, em conversas que eu fui tendo, em observações com algumas coisas, eu fiquei muito triste em ver que isso não está mais acontecendo só entre os crentes simples, aqueles irmãos de banco. Isso tem acontecido com os levitas, isso tem acontecido com líderes, isso tem acontecido com pastores que chegam no seu local de trabalho e não têm aquela coragem de dizer que é pastor, não tem aquela coragem de dizer: eu sou líder tal na minha igreja. Gente, o que era para ser motivo de orgulho para nós fazermos parte, de levar a palavra de Deus, de estar inserido num contexto como quem ensina a palavra de Deus, tem se tornado motivo de vergonha para muitos, ou motivo de medo. Tem? E eu fiquei, meu Deus, não quero nunca chegar nesse nível. Porque se nós te negamos hoje no nosso ambiente de trabalho, como será quando começar a perseguição? Verdadeiramente esses já foram, já se perderam. E isso é motivo de muita tristeza para o nosso coração, né? Para o coração de quem verdadeiramente teme a Deus. Um outro tipo de crente, é engraçada a forma que Deus me deu, eu vou falar igualzinho, é o crente Nutella. O crente Nutella é aquele que, onde ele vai, ele é crente. Ele é crente aqui na igreja, ele é crente na casa dele, ele é crente no seu ambiente de trabalho, mas ele está conformado com tudo à sua volta. Ele não se preocupa em fazer a diferença, ele não se preocupa em levar a palavra de Deus. É tipo assim, tu fica aí, eu fico aqui. Ninguém mexe com ninguém, tá tudo bem, né? Cada um com a sua religião. Ele é uma pessoa que se conformou com o meio, parece que não acredita no seu potencial de fazer a diferença. É aquela famosa candeia que foi colocada embaixo da mesa, não ilumina nada, né? Por onde passa. E o crente raiz, que é aquele apaixonado por Deus, que é aquele que aonde quer que ele vá, ele fala do amor de Deus.
É aquele que, quando vê uma pessoa enferma, ele quer logo impor as mãos, porque ele crê que o Senhor irá curar. É aquele que, quando vê alguém em dificuldade, ele quer fazer uma oração para que essa pessoa seja liberta. Esse é o crente raiz, aquele apaixonado por Deus. E aí, sabe o que me deixou mais triste? Porque o Senhor falou para mim que nós somos esses 3 tipos de crente. Nós, no nosso dia a dia, damos conta de ser esses 3 tipos de crente. Tem momentos que nós somos cada um deles. Ou tem lugares que nós chegamos e nós somos cada um deles. Tem lugares que nós chegamos e nós nos conformamos com a situação daquele lugar. Nós não nos preocupamos em fazer a diferença ou mesmo em fazer uma oração pelo que acontece naquele lugar, né? Estamos nos comportando como pessoas naturais. E nós não somos naturais, né? Tem dias que a gente quer ser o 007, né? Não vou falar para ninguém que eu sou crente, porque já vão logo querer uma oração. Não quero orar por ninguém, eu quero ficar na minha, eu quero descansar, eu quero isso, quero aquilo. Não compete mais a nós, tem? E aí, eu meditando em todas essas coisas, e o meu coração se encheu de tristeza. Porque tem tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus, e nós estamos acomodados no nosso cantinho, né? Não, eu estou bem. Eu vou para a igreja no domingo, devolvo meu dízimo, né? Eu não preciso entrar na guerra de ninguém, eu estou de boa, assim como eu estou. Nós estamos acomodados no nosso canto, sendo que Jesus quer mais, né? O jovem rico, ele fazia todas essas coisas. Ele observava todos os mandamentos. Mas quando ele chegou para Jesus e perguntou, né? Jesus disse, falta uma coisa. Né? Vende tudo que tu tem, vem, segue-me. Né? Então, o que faltou para aquele jovem? Faltou ele tomar a sua cruz. E é o que está faltando para muitos de nós. Só vir à igreja no domingo é pouco. Nós precisamos nos comprometer. Nós precisamos levar a palavra de Deus adiante. Nós precisamos voltar a ferver, a queimar de amor por Deus. Nós precisamos voltar a acreditar que nós podemos sim fazer a diferença no nosso meio. Gente, uma geografia foi entregue para cada um de nós. Um território. Nós temos uma luz dentro de nós, colocada pelo Espírito Santo de Deus, que essa luz é para iluminar muitos. E é lá onde nós estamos. É no nosso trabalho, é na nossa escola, é na nossa rua, é aonde quer que nós formos. A igreja começou a ser perseguida. Começou. Tem muitas coisas acontecendo e nós estamos meio que distraídos. Já se proíbe fazer uma oração numa escola, já se proíbe, estão querendo proibir evangelismo de rua, e nós estamos aqui. Né? Tá bom, estou indo para a igreja no domingo, sou santo. Né? O Senhor quer mais de cada um de nós. O Senhor quer que nós, além de observar todos os mandamentos, Ele quer que nós tomemos a nossa cruz. Tomar a cruz fala de renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa zona de conforto e falar do amor de Deus para quem precisa ouvir. Precisamos ir resgatar as pessoas que estão precisando de Deus. Amém? E isso, eu digo, Senhor, uma abertura de culto. Amém. O Senhor diz, eu quero arrependimento da minha igreja. Eu quero que a minha igreja se arrependa de estar fazendo tão pouco. Porque, gente, nós fazemos nada praticamente. E a gente acha que está fazendo muito, né? Essas escamas precisam cair dos nossos olhos. Isso foi uma lapada tão grande para mim, porque a minha célula, eu não tenho feito célula. Então, Deus, quando Ele quer tratar com a gente, Ele vem logo no pesado. Não quer escutar no leve, Ele vai no pesado, né? Mas já estamos orando por uma célula de casais. E breve nós estaremos lá no São Bento, a Sri Lanka vai ser repaginada para uma célula de casais. Então, vamos nos comprometer com o reino de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de se comprometer, porque o Senhor, quando Ele coloca um desejo no nosso coração, Ele sustenta. E Ele nos dá todos os meios para que nós possamos tornar aquele desejo possível de se realizar.
Amém? Queria que nesse momento vocês se colocassem de pé, ficassem de joelho, tenham liberdade para falar com Deus nesse momento, porque Ele é o nosso Pai, tem? E Ele cuida de nós. Aleluia. Oh, Pai. Me aceita como eu sou e não me olha como estou. Pai, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para pedir perdão, Senhor, porque tantas vezes o Senhor coloca sonhos em nossos corações, Pai, e nós, por medo, acabamos, Senhor, não nos deixando mergulhar naquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Oh, Senhor, nos capacita, Pai, nos dá coragem, Senhor, porque o Senhor já desatou muitos aqui para fazer o Teu ID, mas nós estamos presos nas nossas próprias limitações, em crenças que nos aprisionam, Senhor, e nos impedem de fazer a Tua vontade. Então, nessa noite, Pai, te pedimos, Senhor, desata, Senhor, a vida daqueles, Pai, que estão por aí, Senhor. Coloca, faz queimar no coração de cada um de nós, Pai, o desejo de alcançar pessoas perdidas por aí. Que nós não pensemos, Senhor, que não queremos nos comprometer com vidas, Pai, porque se nós pensarmos, já pensou se aquela pessoa que um dia pagou um preço por você não quisesse se comprometer com vidas, como seria? Se nós estamos aqui hoje é porque alguém pagou um preço por nós. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém sonhou o sonho de Deus por nós. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração e você tem desobedecido, mas o Senhor, nessa noite, te chama a voltar ao centro do propósito, te chama a ir recomeçar a pagar o preço, sim, por vidas. Não é fácil, mas se você está aqui hoje é porque alguém pagou um preço por você. Jamais se esqueça disso. Precisamos sim estar alinhados com a vontade de Deus. Precisamos sim ser colocados em lugar alto, porque nós somos a luz que ilumina esse mundo. Nós fomos levantados na nossa geração para fazer a diferença. Se hoje tem crentes Nutelas por aí, eles são apenas reflexo daquilo que eles têm visto em seus líderes, infelizmente. Senhor, me perdoa, Pai, porque sou falha. Perdoa, Pai, porque não tenho feito a Tua palavra, não tenho feito como o Senhor quer que eu faça. Tenho deixado a desejar muitas vezes, meu Deus. Mas nesse momento, Senhor, te pedimos perdão, Pai, e te pedimos que o Senhor nos direcione a recomeçar, Pai, como a igreja que faz a diferença, como a igreja, Pai, que sempre foi repleta de milagres, Pai, onde muitas pessoas levam testemunho do MSA, como a igreja, Senhor, geradora de milagres, a igreja que promove cura, a igreja que promove restauração, a igreja, Senhor, que liberta, porque o Teu Santo Espírito habita nesse lugar. Então, Pai, nessa noite nos rendemos a Ti, Senhor, em oração, em adoração, Pai. Pedimos que o Senhor nos direcione, Pai. Faz queimar em nossos corações novamente o desejo, Pai, de fazer relógios de oração, de estar aqui te buscando dia e noite, Senhor. Louvado seja, Pai, o Teu santo nome, Pai. Santo, santo, santo é Teu nome. Não deixe eu desistir. Vergonha do Teu nome, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que se envergonhar do Teu nome aqui nessa terra, o Senhor se envergonhará dele no grande dia, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Louve ao Criador, igreja, louve ao Criador, igreja, louve ao nosso Pai. Nós estamos na casa do nosso Pai, casa de adoração, casa de oração. Teu sangue me salvou. Eu descanso, eu encontrei o amor, agora sei quem sou. O Senhor precisa de crentes, de pessoas firmadas na Sua palavra. Nós precisamos
Porque as pessoas que se baseiam em nós, elas serão um reflexo do que nós somos. Não é mais tempo para nós andarmos distraídos. Aleluia. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que subirá nesse altar nessa noite. Que seja o teu Santo Espírito, Senhor, a ministrar a tua igreja. Em nome de Jesus. Deixa eles guiar agora a nossa adoração. Às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo. Eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim fará outra vez. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Aleluia! Agora vamos celebrar o Senhor. Quem não sabe vai nas palmas. Vamos lá, puxa as palmas. Somos perdonados, cantamos tu redención.
passe. Abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Amém? Moisés foi ao Monte Sinai e ali ele fala com Deus. Deus então diz a Moisés que iria mandar fazer um tabernáculo, uma tenda. E essa tenda seria o lugar, e teria uma arca, a arca da aliança em que Deus habitaria ali. Deus dá as suas leis para Moisés. Moisés passa 40 dias no Monte Sinai. E Deus dá várias instruções a Moisés. E ele diz essa palavra, eu achei muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, muitos irmãos, às vezes na igreja, ainda pessoas que já há bastante tempo frequentam a igreja, tendem a pensar que a oferta é porque o pastor gosta, porque o pastor gosta de pedir, mas aqui a gente vê Deus pedindo uma oferta. Não é ele dizendo, olha, tu vai pedir. Não, ele está dizendo, diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. E aí Deus vai dizer mais. Tu não vai incitar eles a trazer. Tu não vai ficar pressionando, indo na casa de cada um, pegando no pé. Não, ele diz assim, daquele cujo coração está disposto a trazer voluntariamente uma oferta, desse tu recebe, com alegria. Deus não está aqui impondo, Deus não está pedindo que o seu profeta fosse de casa em casa pedir, mendigar. Não. Deus dá uma ordem. Diz ao meu povo que me traga uma oferta. E ele vai fazer uma especificação. Nos nossos dias atuais, é claro que quando se fala em oferta, você pensa logo em dinheiro. A primeira coisa que a gente é dinheiro. Claro, Deus inicia dizendo, recebe a minha oferta. Não é do pastor, não é a oferta do profeta, é a minha oferta, tu recebe com alegria, daquele que trouxer com alegria. Que o coração está disposto. Ele dá porque ele quer dar ao seu Senhor. Ofertar ao Senhor. Então ele diz, recebe a prata, o ouro, o bronze e todos os materiais que eram necessários a fazer o tabernáculo e a fazer os seus utensílios. E lá em Êxodo, no capítulo 35, há um relato de que as pessoas vieram, muitos, aos milhares, trazer as suas ofertas, voluntariamente, sem insistência, sem imposição, trazendo voluntariamente uma oferta ao Senhor. Quando nós estamos na casa de Deus, que nós trazemos uma oferta, ao trazer essa oferta, é uma oferta para o Senhor. Você está ofertando para Deus, voluntariamente. E tenha certeza que Deus abençoa. Lá em uma cidade do Maranhão chamada São João do Paraíso, tem uma coisa interessante que acontece lá. O que está relatado em Êxodo 35
É o que acontece lá. As pessoas doam voluntariamente. E não é só o dinheiro. Lá na igreja, lá em São João do Paraíso, as pessoas doam geladeira, ventilador, central de ar. A igreja faz 2 bazares por ano. Junta tudo que as pessoas trazem voluntariamente, põe na porta da igreja, anuncia na rua e vendem e arrecadam dinheiro. São João do Paraíso é uma cidade pequena, cerca de 20 mil habitantes, coisa assim. Mas se vocês forem lá, quem tiver a oportunidade de ir em São João do Paraíso e ver a igreja que eles construíram lá, você vai, como se diz, vai ficar de queixo caído. Você vai ficar de boca aberta. Porque é um povo que se doa para a obra de Deus. Fazem realmente uma obra impressionante. E olhando para esse texto, esse sentimento tem que estar em nós, tem que nascer em nós, tem que acender em cada um de nós. Trazer uma oferta ao Senhor, voluntariamente, sem insistência, para que nós possamos dar passos maiores, para que nós possamos ter um templo digno do nosso Deus. Então, sobre essa palavra, eu os convido nessa noite a trazer a sua oferta. Uma oferta, como está dizendo aqui, uma oferta ao Senhor. Traga a sua oferta ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos ofertar. Em nome de Jesus, vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora nós consagramos ao Senhor essas ofertas. Elas foram dadas ao Senhor, trazidas voluntariamente, Pai. Deus, faz nascer em nosso coração um amor pela Tua obra, que possamos, meu Deus, sempre, ao vir à Tua casa, ter uma oferta para o Senhor, para que o Senhor se alegre conosco, Pai. Abençoa, meu Deus, nessa noite, cada um que ofertou voluntariamente. Abençoa aqueles que não puderam ofertar nesta noite, Deus. Mas abençoa-os igualmente, para que na próxima vez possam trazer uma oferta para o Senhor. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tomar seu assento nesse momento. Depois desse alento do Espírito Santo, nós queremos estar ministrando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nosso tema de hoje é: Deus não mudou em relação à promessa. Isso é um fato. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Um dia desse eu ministrei para a nossa equipe de 12 esse texto, mas dando ênfase de alguns aspectos diferentes. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, que diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência.
creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Gente, quando Abraão saiu da casa do seu pai, ele saiu por uma promessa que ele ouviu da boca do próprio Deus. Entenda que Abraão não acordou um dia de repente e disse: eu quero ir embora, eu vou juntar aqui meus trapos e vou me embora. Não foi assim. Ele não acordou um dia decidido a ir embora. Ele saiu da casa do seu pai direcionado por uma promessa de Deus. Mas é importante lembrar que, assim como ele, todos nós temos uma jornada. Abraão saiu da casa do seu pai e ele tinha uma jornada para trilhar. E normalmente essa jornada ela é feita de desafios, lutas, dificuldades. É assim na vida de todos nós, não foi diferente na vida desse homem. E eu sempre digo aqui na igreja que Deus não está preparando uma bênção. A gente usa muito essa expressão, né? Irmão, Deus está preparando uma bênção para você. Deus está preparando uma promessa. Deus não está preparando bênção. Deus não está preparando promessa. Já está tudo preparado. Amém? Fala para o teu irmão: ei, está tudo preparado. E eu devo lembrar você, como eu falei aqui na reunião de 12, Deus não improvisa. Deus jamais vai pegar você e vai dizer: eu vou colocar você numa coisa no meio do caminho, se não der certo, a gente inventa umas gambiarra aí e a gente se arranja. Não é assim que Deus trabalha. Quando Deus vai falar com Abraão, Deus já tinha preparado tudo, já estava tudo preparado. Deus sabia o que ia acontecer nesse percurso. E eu devo dizer isso para você hoje à noite: Deus sabe o que te aguarda no teu futuro. Deus sabe de tudo. Então não foi diferente com esse homem. Ele sai da casa de seu pai, da casa de sua família, e ele enfrenta muitos desafios. Que você sabe que do dia que Deus prometeu a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. No dia que Deus cumpre, ele tinha 100. Foram 25 longos anos. Foi uma jornada que esse homem enfrentou. E muitas vezes, como Abraão, nós nos perguntamos: por que Deus ainda não cumpriu a promessa dele na minha vida? Eu devo também dizer a você: é porque possivelmente você não está pronto. Talvez você está até orando errado. Senhor, prepara. Deus não vai preparar, já está preparado. E entenda que é nessa jornada que você está trilhando, nesse percurso, que Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em nós. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes na igreja. Tem muita coisa que nós estamos pedindo para Deus que nós não estamos preparados para receber. Eu lembro de um irmão que tudo que ele queria na vida dele era ver um anjo. E ele ficava orando: Deus, me mostra um anjo, me mostra, eu quero ver um anjo. Tantas pessoas falam que tiveram a visão de um anjo, né? Porque na nossa cultura ocidental, nossa cultura antibíblica, um anjo é um ser com aquela auréola na cabeça, duas asinhas, todo vestido de branco voando assim, né? E os seres que a Bíblia vai falar, ou os anjos quando se apresentaram, ou estavam vestidos como homens normais, ou os seres celestiais eram bem diferentes. Quando na visão de Ezequiel ele viu o ser, né, celestial, ele tinha as asas, debaixo das asas tinha olhos, tinha uma roda, tinha olhos, era um negócio bem diferente, né? E esse irmão orando de costa para a porta: Senhor, me mostra um anjo. Aí o irmão dele entra pela porta do quarto e leva um susto tão grande, irmãos, que ele depois disse: não, Senhor, não me mostra um anjo, eu não quero mais ver um anjo. Ele se assustou. Eu digo para você, às vezes você está orando errado, e eu quero estimular hoje: mude seu jeito de orar, porque Deus não está preparando nada para você, já está tudo pronto. Amém? E eu olho nesse texto aqui, Abraão começa a mostrar, dar sinais de dúvida. Em uma determinada fase da jornada de Abraão, ele começa a mostrar coisas desconexas com aquilo que Deus havia dito quando prometeu. Ele disse: olha, lá no capítulo 12,
sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você. Não era de não sei quem, não era de um estrangeiro damasceno, não. De você. E eu digo hoje para você, que o que Deus prometeu para você, Ele vai fazer em você e através de você. Amém? Era assim que Deus havia prometido. Essa era a promessa legítima. Não havia um outro intermediário ali. Mas Abraão começa a apresentar alguns sinais de questionamento, de dúvida. Deus, o que foi feito do que o Senhor me falou? Eu não tenho filho. Sabe, estava meio desconexo. Mas Deus não mudou em relação àquilo que Ele tinha falado para Abraão. Abraão começa a apresentar comportamentos confusos, diferente daquilo que Deus havia dito para ele. E entenda uma coisa, Abraão, apesar de ser chamado o pai da fé, se você estudar a história de Abraão, você vai ver, ele comete algumas falhas na sua fé. Ele tem algumas oscilações na fé. E a fé, ela é como uma bússola. Quando você começa a perder a fé, você começa a perder a direção para onde você estava caminhando. E Abraão começa a falar para Deus aqui de uma coisa como se Deus não fosse cumprir o que Ele havia prometido. E como eu falei na reunião de Deus aqui, e eu digo, reafirmo para você hoje, que o que Deus falou, Ele vai fazer exatamente como Ele disse que faria. Com riqueza de detalhes. Porque nós estamos falando de um Deus sério. De um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Você muda, eu mudo. Nós duvidamos, nós perguntamos, nós questionamos, nós ficamos às vezes confusos com alguma coisa. Mas assim, nesse tempo de jornada que nós temos com Deus aqui, eu tenho visto que Deus tem feito muito mais do que esperamos. Muito mais do que pedimos. E isso me faz acreditar que Ele fará maior e mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Você está comigo? Pergunte para o seu irmão, você está comigo? E tem algumas coisas que Deus faz com Abraão que para mim é muito importante aqui. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus sabe a hora certa de falar conosco. Abraão estava, como eu falei aqui, meio desorientado. E quantas vezes Deus fala conosco, mas nós não ouvimos. Deus fala com Abraão e Deus surge na hora exata. Sabe aquela vez você já passou por uma situação na sua vida que tudo que você precisava era de uma palavra. E Deus levanta alguém, um irmão, uma irmã, um parente, um pastor, e ele manda um versículo para você, ele manda um áudio para você, e era exatamente aquilo que você precisava receber. Você já teve aquela experiência? Tem pessoas aqui que eu sei que recebem aquele devocional diário, né? Tem dia que você está assim para baixo, triste, desanimado, aí vem aquele versículo que encaixa exatamente com o que você precisava ouvir da parte de Deus. Você, meu Deus, era tudo que eu estava precisando receber hoje. Eu quero dizer para você hoje, Deus sabe a hora certa de falar com você. Amém? E Deus surge na hora certa para recolocar Abraão dentro do propósito. Porque eu digo, Abraão estava meio, sabe, pendulando, ele não estava convicto. Entenda, capítulo 12 Deus fala com ele, capítulo 15 Deus fala com ele novamente. E eu tenho certeza que do capítulo 12 ao capítulo 15 a Bíblia ela não é escrita exatamente como a história aconteceu, né? Com riqueza de detalhes, ela é resumida. Pode ter certeza que isso aqui já fazia alguns anos que Abraão tinha saído da casa do seu pai. E é assim na nossa vida também. Quando você começou com Deus, você era empolgado, você era motivado, você sabia muito bem o que Deus estava fazendo na tua vida. Depois de um determinado tempo, parece assim que a gente dá aquela, sabe, a gente oscila na nossa fé. E a gente precisa que Deus chegue para nós e fale conosco como falou com Abraão. Deus disse para Abraão, olha Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu vim aqui hoje só para te lembrar isso. Entendeu isso hoje, querido?
Deus sabe o que falar conosco. E outra coisa, Deus tem a palavra certa. O nosso Deus traz a palavra do alto. E a palavra do alto, ela traz cura. Veja uma coisa, a palavra do céu cura a doença da terra. Você sabe qual das piores doenças que afetam o homem na terra? É a incredulidade. Uma das maiores doenças que o ser humano hoje enfrenta é a incredulidade, ainda que não seja uma doença física e não uma doença emocional, mas uma doença espiritual. E Abraão estava incrédulo. Entenda uma coisa, no mundo do espírito, não há incredulidade. Não há dúvida no mundo do espírito. Os demônios não duvidam de Deus. O diabo não duvida de Deus. Mas muitas vezes nós duvidamos de Deus. Muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus nos prometeu. E eu digo, Abraão estava precisando ser curado na fé dele. E aquilo que vem do alto cura as doenças da terra. Deus, quando chega para Abraão e diz: olha, Abraão, eu sou teu escudo. E veja uma coisa, Deus fala uma coisa para Abraão, Abraão fala outra coisa para Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos exatamente como Abraão, tão incrédulos. Deus fala assim: eu sou teu escudo, teu galardão. Se fosse eu, dizia amém, eu recebo, eu tomo posse. Abraão fala uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus havia dito para ele. É a palavra certa, a resposta errada. E eu digo muitas vezes, você não está vencendo porque você está dando respostas erradas para Deus. Diga-se para o seu irmão, isso é com você. Deus traz uma palavra para Abraão sobre quem ele é e o que ele representa para Abraão. Olha que coisa tremenda. Eu disse aqui na reunião de 12, Abraão precisava ver quem era Deus, para ele saber quem ele era, para que ele pudesse entender a promessa de Deus na vida dele. Observe que Deus não chega para Abraão e diz: Abraão, eu vim aqui te lembrar a promessa. Não, Deus fala primeiro sobre ele. As verdades sobre nós, elas vão se manifestar. Quem você é, como você está. Quando Jesus vem à terra, ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse: eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade, eu tenho uma vida. E você sempre vai manifestar quem você é ou como você está. E naquele momento Abraão manifestou como ele estava. Ele estava adoecido, ele estava vacilante, ele estava incrédulo. Lembra quando Jesus fala de Satanás? Ele diz: quando o diabo mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você sempre vai manifestar como você está. Se em determinado momento da jornada você está incrédulo, você está tóxico, você está pessimista, você está negativo. Eu digo, Abraão estava. Ele estava negativo. Ele estava pessimista acerca da promessa. E Deus sabia. Eu imagino Deus dizendo assim: eu tenho que ir lá falar com meu filho, eu tenho que recuperar esse filho. E eu digo para você, em nome de Jesus, se for necessário Deus descer para te recuperar e te recolocar no centro do propósito, Ele vai vir. E Ele vai falar com você. Amém? Tudo que você precisa está em mim, era o que Deus está falando para ele. Se conecta em mim. Deus traz uma palavra de encorajamento para Abraão. Porque o que Deus faria na vida de Abraão, da sua descendência, no futuro, estava muito relacionado em como Abraão estava naquele momento. E eu digo para você hoje, que muito do que Deus ainda fará no seu futuro, ou através da tua vida, é muito importante como você está. E eu pergunto hoje para você, como você está em relação à promessa que Deus te fez? Pergunte para o seu irmão, como você está em relação à promessa que Deus te fez? E eu chego numa fase que eu gosto muito desse homem aqui, gente. Eu espero que isso não seja verdade, mas muitos dizem que uma pessoa depois de 50 anos, ela não muda mais. Diga assim: não é verdade.
Grande parte das pessoas depois de 50, viu? Você sabe, pessoa um pouco mais avançada em idade, ela é cabeça dura, né? Esse Abraão aqui, vamos imaginar que Abraão estivesse entre 80 e 85 anos de idade aqui. Eu acho muito tremendo como Abraão reage às coisas de Deus. E hoje eu pergunto, como você está reagindo ao que Deus anda falando contigo, hein? Como você reage? Meu irmão, é muito triste imaginar que tem pessoas que não mudam mais. Elas podem vir para um culto tremendo, participar de um evento tremendo, com unção, palavra revelada, palavra poderosa, mas aquela pessoa, o coração dela está como uma pedra. Eu acredito que não tem ninguém aqui assim. Amém? Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. E Abraão, ele creu na palavra. E observe, entenda uma coisa: a incredulidade é um dos sinais que a pessoa não muda mais. Sabe por quê? Porque todo incrédulo, ele é pessimista, ele é negativo e ele tem a tendência de ser tóxico. Está enrijecido. Coração incredulizado perdeu, sabe, o óleo da engrenagem, está todo enferrujado. Então, Abraão, ele ainda cria. E isso, queridos, faz uma coisa muito interessante na vida de Abraão. A fé é um terreno fértil para que a palavra germine. A fé é o ponto de partida para as mudanças. Se você crê, tudo o que for semeado em você vai ter vida. Mas se você não crê, tudo que for plantado em você morre. A gente fala aqui com algumas pessoas, sempre está compartilhando quando a gente conversa pessoalmente, que, meu Deus, como a pessoa vem num culto, recebe uma palavra tremenda, culto ungido, louvor ungido, dança ungida, palavra de oferta ungida, abertura ungida, e a pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu te mostro que Abraão mudou. Olha o que diz aqui o verso 6. Partia, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão creu. Deus falou, ele não ficou indiferente, ele não continuou teimoso. Ah não, Deus, não adianta tu falar nada disso para mim, eu ainda estou ali, o meu servo Eliezer é o único herdeiro que eu tenho, nada mudou. Ele não ficou teimoso, ele não ficou intransigente. O que Deus falou com Abraão causou alguma coisa, irmãos. Mexeu com ele. Hoje a gente está pregando, eu vejo alguns pastores pregarem, aí eles falam assim: reaja! Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Eu digo para você, que você crê no que Deus está falando com você. E aí sabe que Deus, para encerrar isso aqui, Abraão é recompensado pela sua fé. Olha o que a Bíblia diz: Abraão creu na palavra. E qual foi a palavra? Que o Senhor tinha dito: sai da tua tenda, olha para o céu, olha o absurdo de Deus. Está vendo as estrelas? Assim será a tua descendência, tu não vai poder contar. Abraão creu nisso que Deus falou para ele. Um homem que não tinha um único filho, irmão. Aquela altura do campeonato, Deus falou aquilo para ele. Ele pegou, ele abraçou, disse: é verdade. Ele creu. E eu digo para você, toda vez que você... Amém? Vamos deixar Deus sorrindo hoje? Deus sorria. Viu quando a gente fala uma coisa para o nosso filho? A gente tem uma criança em casa, você brinca com ele, alguma coisa, você fala, filho é tremendo, criança é tremenda, né? Você fala uma coisa para ele, ele abraça no literal. Aí viu como é que é menino? Menino briga, e vem chorando. Daqui a pouco, irmão, eles estão tudo brincando como se nada tivesse acontecido. Por isso que Jesus manda a gente ter o coração como de uma criança. E eu digo hoje para você, no dia que você enrijecer seu coração, que você endurecer seu coração, que você for intransigente, que você não se deixar mais mudar, você vai parar o fluxo de Deus na sua vida. Daí você nem percebe, está mortinho, irmão.
Aí sabe o que a pessoa diz? Não, apóstolo, eu não tô, é porque eu não sou mais como eu era quando eu era novo convertido, que ficava dizendo aleluia para tudo, amém para tudo. Hoje eu sou um crente polido. Eu diria mais, polido e ilustrado, com óleo de peroba. Tá morto, irmão. Só tá faltando a pá de cal. Tá morto. Não acredita mais na promessa. Não acredita mais que é canal de Deus, como a irmã Luciane falou aqui. Vem para um culto, não consegue nem dizer amém. É um amém para dentro. Amém. Você está morrendo. Não consegue mais. Irmão, como é que eu vou tocar um avivamento? Como é que a minha casa vai crer? Tua casa não vai crer no que tu não crê. Teus filhos não vão querer servir um Deus pelo qual você não é apaixonado. Jamais. Agora, se você está tocando o avivamento, você está tocando o reino de Deus, lá na tua casa tu dobra o joelho e ora, teu filho entra em casa, você lê na Bíblia, sabe, tem coisa de Deus. Deus está na vida do meu pai, Deus está na vida da minha mãe. É crente de verdade. Eu não estou falando de ostentação, não. Eu estou falando de uma vida real com Deus. Tu vai ver, teu filho vai reproduzir aquilo que você é. Olha a descendência de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Vem Isaac, irmão. Tudo que aquele menino toca tem vida. Ele semeou num campo uma semente, era 100 para cada uma. Deus começou a prosperar a descendência de Abraão. E Isaac foi tão próspero que Abimeleque diz: meu amigo, vamos fazer aliança nós dois, porque quem cola em você brilha. Eu quero andar com homens prósperos, mas pode ir embora da minha terra, porque tu hoje é mais rico do que nós. E assim também foi Jacó. Chegou na casa de Labão, com um cajado na mão, saiu mais rico do que Labão. Era tanta ovelha, era tanto gado, que era 3 dias de distância para conduzir. Se você observar os presentes que Jacó dá para Esaú, foram nos 400 não sei quanto, 100 não sei quanto, e não foi nem perto do que era dele, porque Deus saiu abençoando a descendência desses caras. Se originou nesse homem aqui chamado Abraão. Ele creu. E eu pergunto hoje para você: como anda a tua fé em relação à promessa que Deus, o Senhor te fez? Eu lhe afirmo uma coisa: o Pai não mudou não. Deus não mudou. Está de pé, exatamente como estava quando tudo começou na tua vida. No dia que você começou e você disse: Deus, eu vou andar contigo, agora vai ser dos Vera. Eu vou parar de brincar de ser crente, a minha casa vai conhecer o Senhor, a minha casa vai ter avivamento, os meus filhos vão se converter, os meus pais vão se converter, meu marido vai se converter, minha esposa vai se converter. O que aconteceu com tudo isso? Eu vou começar a prosperar. O que aconteceu? Hoje Deus nos apresenta para nós para dizer: ei, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu te protejo, eu cuido de ti e eu te prospero. Eu estou comprometido com o teu futuro. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eu digo para você hoje, eu não quero estimular você. Se você sabe quem você é em Cristo, se você já tem relacionamento com Deus o bastante, você já ora, você já fala com o Espírito Santo, mas hoje talvez alguns de vocês estão exatamente como Abraão estava naquele momento, incrédulo, pessimista, duvidoso, cheio de questionamentos no coração. E Deus se apresenta àquele filho naquele dia para dizer para ele: meu filho, eu sou o teu escudo, simplesmente eu sou o teu grandíssimo galardão. Vai valer a pena. Eu sou a tua herança na terra dos viventes. Vai valer a pena mesmo.
Aí onde você está mesmo, eu te convido a firmar um novo compromisso com Deus. Que hoje você saia desse templo dizendo para Deus: meu Deus, a partir de agora eu vou fazer diferente, Deus. Ah, meu Pai, estou orando por você nesse momento. Que o Espírito Santo te toque agora. Que você seja visitado pela presença do próprio Deus, trazendo algo do alto, trazendo coisas do alto. E isso me leva mais perto de ti. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, Os teus caminhos, descendo das luzes, em que não há sombras, mudanças e nem sombra de variação. em cima de cada montanha, Seja tocado pelo próprio Deus. procuro por coragem Diga para Deus hoje: pelas Pai, eu estou te ouvindo, fontes, desespero e eu creio no que o Senhor está falando para mim, frenético, e eu vou mudar, meu Pai, que a visão da conforme a palavra que o Senhor está me dando. preciso, e te diremos, Senhor, que vai valer a pena, Pega sua mão para o alto. vai valer a pena mesmo, sabemos, Abraão, depois que ele saiu da casa do seu pai, se vai valer ele nunca mais olhou para trás. Não fica preocupado: eu perdi isso, eu perdi aquilo. sabemos, Não olha mais para trás, só olha para frente. O que Deus tem preparado para você está à sua frente, não está atrás de você. O nosso Deus preparou grandes coisas para o seu povo. Saiba de uma coisa: Jesus disse uma vez: eu irei e vou preparar a morada para vocês. O que Deus tem para nós, querido, está no alto, está no céu. Descola a tua mente da terra, porque aquilo que Ele preparou é muito maior do que nós podemos imaginar. Amém? Quantos creem? Diga amém. eu cantava. Glória a Deus. Irmãos, vamos abençoar a sua vida. Senhor, nós abençoamos cada um dos teus filhos, nos alegramos com eles, oramos para que o Senhor lhes dê uma semana de restituição, de bênção, de vitória e de grandes milagres e respostas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, querido e querida. Graça e paz. Vai na bênção do Senhor.